Pouquíssimos jogadores conseguiram algo que parece impossível. Vencer em Santiago Bernabéu já é difícil. Marcar gol naquele estádio é difícil. Dominar o Real Madrid diante da própria torcida é ainda mais raro. Mas existe algo que está em nível completamente diferente. Ser admirado justamente porque queria ver a sua derrota parece impossível. Mas foi exatamente assim que aconteceu. E o responsável por aquele momento histórico era um brasileiro. Um jogador que encantou o mundo inteiro. Com seus dribles, com seus gols, com sua magia, ele mesmo, Ronaldinho Gaúcho. E é isso que vamos ver aqui hoje no TH11. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações para mais vídeos. O ano era 2005. Ronaldinho Gaúcho vivia o auge da sua carreira. Seu nome era conhecido em praticamente todos os países. Seus dribles apareciam nos programas esportivos. Seus gols rodavam o mundo. E seus lances eram repetidos milhões de vezes. Mas o que tornava Ronaldinho Gaúcho tão diferente não era apenas os números. Era a forma como ele jogava. Enquanto muitos jogadores entravam em campo para vencer, Ronaldinho não. Ele entrava em campo para encantar. Ele fazia o difícil parecer simples. E fazia o possível parecer normal. Cada partida era uma oportunidade de criar algo novo. Um drible inesperado, um passe impossível, ou um gol que ninguém imaginava. Os torcedores adoravam assistir aos seus jogos. Até mesmo para quem não torcia para o Barcelona, para vê-lo jogar. Porque o Ronaldinho tinha algo raro. Ele fazia as pessoas se apaixonarem pelo futebol. E naquele momento, poucos jogadores eram tão admirados quanto ele. Mas uma coisa era fazer isso em jogos normais. Outra, completamente diferente, era fazer isso contra o Real Madrid. Dentro do Santiago Bernabéu, diante de milhares de torcedores rivais, em um dos maiores clássicos do planeta, o El Clássico. Mas, naquela noite, Ronaldinho não enfrentava qualquer adversário. Do outro lado, era ele, o Real Madrid, o grande Real Madrid. Um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol. Um clube acostumado a grandes jogadores, a grandes títulos e a grandes noites. Jogar contra o Real Madrid já era difícil, mas jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu era um desafio ainda maior. O estádio estaria lotado. Milhares de torcedores vestiriam branco. Milhares de vozes empurrariam o time da casa. E milhões de pessoas acompanhariam aquela partida ao redor do mundo. Porque não era apenas um jogo, era um El Clássico. Uma das maiores rivalidades da história do esporte. Uma rivalidade que atravessa décadas. Uma rivalidade que já colocou a frente alguns dos maiores craques que o futebol já viu. Em 2005, a expectativa era enorme. De um lado estava o Barcelona, liderado por Ronaldinho Gaúcho. Do outro, o poderoso Real Madrid. Todos sabiam que aquela partida poderia marcar a temporada. Mas ninguém imaginava que ela entraria para a história por um motivo muito diferente. Porque naquela noite, Ronaldinho não faria apenas uma grande partida. Ele faria uma atuação que seria lembrada durante décadas. 19 de novembro de 2005. Torcedores do Real Madrid acreditavam que sua equipe faria uma grande atuação. Mas, do outro lado, existe um jogador disposto a estragar a festa. Ronaldinho Gaúcho. Enquanto muitos atletas sentem pressão em jogos como esse, Ronaldinho parecia fazer o contrário. Quanto maior a pressão, melhor ele jogava. Quanto maior a pressão, mais confiança ele demonstrava. E logo, nos primeiros minutos, ficou claro que ele estava inspirado. E então, o Barcelona encontrou o primeiro gol. Samuel Eto'o recebeu a bola, avançou. Mas aquele era apenas o começo, porque o protagonista da noite ainda preparava seu espetáculo. Algo que os torcedores daquele estádio jamais esqueceriam. Porque Ronaldinho estava cada vez mais à vontade, cada vez mais confiante, cada vez mais perigoso. E quando o jogador com aquele talento ganha confiança, o resultado costuma ser devastador. Depois de tantos sinais, Ronaldinho começou a transformar aquela partida em grande espetáculo. O Barcelona crescia no jogo. A confiança aumentava. E a defesa do Real Madrid encontrava cada vez mais dificuldades. Os espaços começavam a aparecer. E quando você dá espaço para um jogador como o Ronaldinho, o perigo é imediato. A torcida do Real Madrid percebia isso. Os jogadores percebiam isso. Mas impedir era outra história. Porque naquela noite, Ronaldinho parecia estar alguns passos à frente de todo mundo. E então veio o primeiro grande golpe. A bola chegou para Ronaldinho. Ele observou a movimentação e com o espaço finalizou. Gol. Torcedores não acreditavam. Era a forma como Ronaldinho jogava. Ele parecia completamente confortável. Como se estivesse jogando numa partida comum. Como se toda aquela pressão simplesmente não existisse. E quando o jogador nesse nível ganha confiança, as coisas saem do controle. Foi assim que aconteceu. O jogo continuou. Ronaldinho ainda ficou melhor.
mais solto, mais confiante, mais perigoso. Ronaldinho recebeu a bola, olhou para frente e acelerou. Os defensores tentaram acompanhar, mas era tarde demais. Ele avançou com velocidade, passou pela marcação, continuou correndo, invadiu a área e finalizou. Gol. Um golaço. Outro lance que ficaria marcado para sempre. E naquele instante, o Santiago Bernabéu assistia a uma das maiores atuações individuais da sua história. Não importava a camisa, não importava a rivalidade, não importava o resultado. O que importava era o futebol. Porque Ronaldinho estava fazendo algo extraordinário. E então aconteceu. Diuen, esclar, és que el Barça ens està donant um bany. Parte da torcida do Real Madrid começou a levantar, lentamente, sem protestos, sem vaias, sem reclamações. Eles se levantaram para aplaudir Ronaldinho. Aplaudir o jogador do Barcelona, o maior rival. Por alguns instantes, a rivalidade desapareceu. O futebol falou mais alto. Os torcedores sabiam que estava precisando de algo histórico. Sabia que estava vendo uma atuação que seria lembrada por décadas. Decidiram reconhecer aquilo. Foi um momento único, um momento especial. Um momento que ajudou a transformar Ronaldinho em uma lenda. Porque vencer é importante, marcar gols é importante, conquistar títulos é importante, mas conquistar o respeito dos adversários, isso é algo que poucos conseguem. E naquela noite, Ronaldinho conseguiu. O apito final chegou, o jogo terminou, mas a história daquela noite estava apenas começando. Torcedores deixavam o Santiago Bernabéu sabendo que tinham presenciado algo raro, algo que não acontece todos os dias, algo que talvez nunca mais se repita da mesma forma. Porque o que Ronaldinho fez naquela partida além dos gols foi além da vitória, foi além do resultado. Naquela noite, ele lembrou ao mundo porque o futebol é o esporte mais apaixonante do planeta. Mostrou que o futebol não é apenas uma competição, não é apenas títulos, não é apenas números. O futebol também é emoção, criatividade e espetáculo. Poucos jogadores conseguiram representar tão bem quanto o Ronaldinho Gaúcho. Era admirado, era respeitado, era ídolo. Mas, mesmo assim, aquela noite conseguiu levar a sua imagem para outro nível. Anos passaram, novos craques surgiram, novas rivalidades, novas histórias foram escritas. Mas naquela noite continuava vivo. Porque naquela noite, ele não jogou apenas futebol, ele criou arte. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda sentem saudade daquela época. Uma época em que Ronaldinho entrava em campo sorrindo, que os livros pareciam impossíveis. Uma época em que qualquer toque na bola podia se transformar em um lance histórico. O futebol mudou, os tempos mudaram. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa foi a maior atuação da carreira de Ronaldinho Gaúcho? Ou existe outro jogo que merece esse título? Escreva sua resposta aqui nos comentários. E se você gosta de história como essa, se inscreva no canal. Porque aqui no TH11 você encontra as maiores histórias do futebol. Até o próximo vídeo.